Esta organização não governamental encaminha as denúncias de trabalho escravo na região centro-oeste do estado. Quase todas as semanas nós recebemos 10 trabalhadores reclamando, principalmente em carvoarias e fazendas. Na ONG encontramos este trabalhador ferido ao cortar capim com uma foice. Ele diz não ter recebido equipamento de segurança. Conta que para beber água na fazenda onde estava, na região de Açailândia, tinha que competir com os animais. Tem que pegar onde que é o lugar do sai da sua, vai pode dar água, né? Para poder pegar água. Foi também no Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Açailândia que recebeu as denúncias a respeito da fazenda do juiz Marcelo Baldoni. Não tinha nenhuma instalação sanitária no alojamento, inclusive a mesma água que eles bebiam era que eles tomavam banho e usavam para cozinhar. Fomos em busca das pessoas que trabalhavam na fazenda, entre elas um adolescente que tinha 15 anos na época. Mas no interior maranhense há muitas estradas ruins, e quando chove, os populares ficam praticamente isolados. Agora nós vamos seguir 8 quilômetros por uma estrada de terra com muita lama para tentar encontrar o jovem. Pega o Cacá, Dedek. Dedek. Pega o Cacá, Dedek. Aqui vivem 19 pessoas, sem TV. Olá, Dedek. Pega o Cacá, Dedek. Vou trabalhar na fazenda do juiz porque o filho havia Pega o Cacá, Dedek. Aproveita que ele ainda é pequenininho. Mas não pagar. Não pagar não. Conversamos com 2 homens que dizem ter passado pelo mesmo Ó, príncipe. Pega o Cacá. alegam que o juiz Marcelo Baldoni sabia de tudo. Teve um dia lá que ele conversou, é com o trabalhador dizer para a fiscalização que não era coceiro da trabalhadora, que era coceiro, que não era funcionário dele, era funcionário dele. Esta estradinha de terra é um dos acessos à fazenda do juiz. A atividade principal é a pecuária. No meio do caminho, nosso carro parou na lama. Ficamos mais de 4 horas à espera de socorro. Por causa da chuva, há vários pontos de alagamento e é impossível seguir viagem. Logo depois da fiscalização, em 2007, Marcelo Baldoni assinou um termo de ajustamento de conduta, em que se compromete a não maltratar os empregados. Além disso, o juiz pagou cerca de R$38 mil de direitos trabalhistas. Ao Fantástico, ele negou as acusações de trabalho escravo. Os pagamentos eram todos feitos quinzenalmente. E por que teve a rescisão para fazer os pagamentos? Acreditei ser melhor acertar essa situação da forma como foi entabulada do que comprar uma briga e eu causar maiores exposições. O juiz apresentou cópias de fotos e de documentos que serão usadas em sua defesa, como estes contratos com trabalhadores. Segundo ele, a água era filtrada e havia sanitário. A fazenda ela é dotada de casa, com 2 banheiros, com instalações móveis, mas que acomodam satisfatoriamente. O que eles comiam? Arroz, feijão, macarrão, carne, ovos. Creio que se eu não fosse juiz, não teria essa especulação do caso. Como em tantos outros casos não há. Sobre o adolescente de 15 anos, Marcelo Baldoni disse que nunca o viu na fazenda. O juiz também alega que não pediu aos trabalhadores que mentissem em caso de fiscalização. Conto com a verdade, sempre peço para que eles digam a verdade. Marcelo Baldoni aguarda julgamento do Tribunal de Justiça do Maranhão. O que o Ministério Público apurou até agora no caso do juiz? Apurou a existência do crime de trabalho escravo. Além do juiz Marcelo Baldoni, a nova lista do Ministério do Trabalho inclui os nomes de outras 33 pessoas acusadas de envolvimento com o trabalho escravo no Maranhão. Antônio Bright é uma delas. Por 2 vezes foi prefeito de Santa Luzia, cidade com 70 mil habitantes. Essas imagens obtidas com exclusividade pelo Fantástico são da fazenda dele, também em Santa Luzia. A fiscalização foi em outubro de 2007. Na cidade da gente não tem outro serviço e a gente se obriga a vir para cá. Os trabalhadores disseram que recebiam cerca de R$100 por mês, mas que quase tudo voltava para o bolso do ex-prefeito. Tudo administrando, a pasta, sabão, foice. Segundo o Ministério do Trabalho, a Justiça mandou Antônio Bright pagar quase R$78 mil para 46 empregados, entre eles 6 adolescentes.
Não encontramos o ex-prefeito na fazenda onde ele mora. Por telefone, Antônio Braga disse que não daria entrevista. Eu não vou falar nada porque isso aí não vai defender nem tudo, né? Então é melhor ficar mesmo calado e pronto. Além do isolamento, da dificuldade de acesso e da pobreza, quem resolve denunciar e combater o trabalho escravo na região enfrenta mais um problema. Mais na metade dos municípios do Maranhão não tem delegado. Isso quando a delegacia não está assim como em Buriticupu. Há um ano, várias pessoas invadiram o prédio, soltaram os presos e atearam fogo nos equipamentos. Até agora, os responsáveis não foram punidos. Já em Santa Luzia, outro grupo destruiu no começo deste ano a Câmara, a Prefeitura e o Fórum. 74 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. De presença do Estado, são fiscalizados cerca de 30 Segundo o Ministério do Trabalho, nos últimos 4 anos, pelo menos 8 mil brasileiros foram libertados de fazendas onde trabalhavam como escravos. A promessa dos ministros é que nas regiões onde o problema é crônico, como no Maranhão e no Pará, as fiscalizações se tornem cada vez mais rigorosas. Quem quer que seja que esteja fazendo isso hoje no Brasil terá a dureza e o rigor da lei. O assunto agora é sexo, mas sexo com uma nova prova de morte. E quem vai colocar muito tempero nesse assunto é Fernando Antônio e Evandro Mesquita. Chegou a hora de escola. Homem, como todo Estado, é um animal. Não, mas a mulher também é um animal. Não, sim, eu sei, eu digo homem no sentido genérico. Homem é genérico. Para homem, né? Também. Nós, animais, temos 2 objetivos básicos na vida: sobreviver e reproduzir. O instinto de sobrevivência faz a gente lutar contra a morte de um indivíduo. Já o instinto de reprodução faz a gente lutar contra a extinção da espécie. Para sobreviver, os homens caçam, pescam, sobem árvores, mergulham, cavam, constroem abrigos, preparam armadilhas para conseguir alimentos, armazenam coisas, enfim. Para sobreviver, o homem trabalha. E para se reproduzir, ele faz sexo. Bom, então daqui de cá está com defeito, porque não está fazendo nenhuma coisa nem outra. A vontade de se reproduzir é uma força da natureza. A célula quer se reproduzir. Qualquer animal quer se reproduzir. Mas para isso nem sempre o macho e a fêmea precisam se encontrar. Não. Em muitas espécies de peixe, a fêmea espera as ovos, só as seguidas serão fecundadas pelo macho. Neguinha, agora dá uma chamegada. Ai, não quero chamegada agora não. Estou muito cansada, mas eu deixei umas ovas lá no congelador. Por que você não vai lá fecundar elas para mim? Durante os primeiros 2 milhões de anos de vida na Terra, não havia masculino nem feminino. Os seres vivos reproduziam-se sozinhos. Eu vou ter o banheiro. Até hoje, alguns bichos muito primitivos, como as ameaças, por exemplo, continuam se reproduzindo dessa forma. Eles não fazem sexo, simplesmente. Vou aproveitar para checar meus e-mails de Araraquara. E eu fico aqui com você. O problema desse tipo de reprodução é que elas eram sempre seres idênticos ao anterior, sem possibilidade de evolução. Depois não é tão divertido quanto sério. Ah, não tem nem comparação. Então, comparação Não tem. tanto você está comparando. Como você vai dizer agora que uma ameba, mas uma ameba se diverte mais que a gente se reproduzindo? Poxa. Na espécie humana, a gestação dura 9 meses. E uma mulher pode gerar em vida um número relativamente pequeno de filhos. Mas, teoricamente, bastariam alguns machos para povoar o mundo. Você está ligando? Muito. Alô, Sibeli? Sou eu, Carlos. Já acabei o que estava fazendo. Vamos subir? Ei, irmão, um minutinho só, um minutinho. Tá, combinado. Hotel in out daqui a 40 minutos. Ok, beleza.